Meu nome é Selena Vale. Tenho 29 anos. E na noite em que minha família finalmente aplaudiu meu irmão por ser um homem feito por si mesmo, eu estava sentada 3 cadeiras adiante com o aplicativo do meu banco aberto embaixo da mesa. Minha mãe ergueu a taça de vinho na sala de jantar privativa de um clube campestre e disse alto o suficiente para que todas as tias, primos e amigos da família ouvissem. Meu irmão conquistou tudo sozinho, sem ajuda, sem atalhos, só disciplina. A mesa explodiu em aplausos. Meu irmão sorriu como um homem recebendo um prêmio que realmente merecia. Ele até colocou uma mão sobre o peito, fingindo humildade, enquanto o pagamento de R$6.500 do armazém, que eu havia coberto naquela manhã, ainda aparecia como processando na minha tela. Eu não pisquei, não chorei. Apenas olhei para ele e esperei que ele a corrigisse. Ele não corrigiu. Minha mãe continuou, elogiando a garra dele, a independência, a mente de negócios, e cada palavra parecia alguém arranhando uma chave pela vida que eu havia sacrificado silenciosamente. Por 18 meses, eu havia pagado o aluguel do armazém para a pequena empresa de entregas dele. Eu havia coberto o seguro, a assinatura do software e a folha de pagamento de emergência quando ele dizia que estava a apenas um mês de explodir. E agora ele estava ali aceitando aplausos por se sustentar nas próprias pernas, enquanto as minhas estavam enterradas sob as contas dele. Então, quando minha mãe se virou para mim e disse: "Selena, você não tem orgulho do seu irmão?" Eu sorri, coloquei o celular na mesa e respondi: "Com certeza. E se meu irmão fez tudo sozinho, ele vai ficar bem sem os R$6.500 que eu cancelei antes da sobremesa." Os aplausos morreram tão rápido que eu consegui ouvir o garfo do meu irmão bater no prato. Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu saí, me diga: que horas são aí agora? E de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. Por 3 segundos, ninguém se mexeu. O sorriso do meu irmão permaneceu no rosto, mas mudou de forma como uma máscara rachando nas bordas. Minha mãe me encarou como se eu tivesse jogado vinho na mesa em vez de falar a verdade. Meu pai abaixou a taça devagar. Minha tia sussurrou. O que ela quis dizer? Cancelou. Meu irmão riu primeiro. Uma risada seca e falsa que deixou a sala ainda mais silenciosa. Selena está sendo dramática, ele disse, acenando com uma mão como se pudesse varrer a verdade da mesa. Ela ajudou com algumas coisas no começo. É isso que família faz. Eu toquei a tela do celular e virei para ele. No começo, o aluguel do armazém foi renovado esta manhã. O seguro da frota vence sexta. O software de despacho cobra amanhã. O pagamento ponte da folha de pagamento está agendado para segunda. Quer que eu continue? O rosto dele mudou novamente. Dessa vez, todos viram. Minha mãe segurou meu pulso e sibilou. Não aqui. Eu puxei a mão de volta gentilmente. Por que não aqui? Você o elogiou aqui. Meu irmão se inclinou para a frente, a voz baixa e afiada. Você está se envergonhando. Eu olhei direto para ele. Não, irmão, eu financiei sua imagem. Há uma diferença. A sala ficou em silêncio. Foi a primeira vez que vi medo real nos olhos dele. Não vergonha, não arrependimento, mas medo. Porque ele sabia exatamente o que eu tinha feito. Eu não fiz um discurso, não postei capturas de tela, não gritei. Eu simplesmente entrei em todas as contas onde meu cartão, meu nome e meu crédito mantinham a empresa dele viva. E me removi. O gerente do armazém já tinha o aviso. A plataforma de software o bloquearia depois da meia-noite. O seguro não renovaria sem pagamento. E o adiantamento da folha de pagamento que ele achava que cairia na segunda havia sido cancelado enquanto minha mãe o chamava de self-made. Meu irmão tentou se recuperar sorrindo. Você não faria isso de verdade. Eu abri meu e-mail, cliquei na confirmação e deslizei o celular pela mesa. Eu já fiz. Minha prima parou de mastigar. Meu pai fechou os olhos. Minha mãe sussurrou. Selena, conserte isso. Foi o momento em que percebi que eles ainda não entendiam. Achavam que eu tinha feito uma ameaça. Mas eu tinha tomado uma decisão. Meu irmão se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão polido para trás. Algumas pessoas da mesa ao lado olharam. Você não pode simplesmente destruir meu negócio porque tem inveja. Eu também me levantei, mas devagar, porque queria que ele visse que eu não estava mais tremendo. Eu não destruí seu negócio. Eu me removi dele. Se ele desabar sem mim, talvez nunca tenha sido seu.
O rosto dele ficou vermelho. Minha mãe começou a chorar, mas não porque eu havia sido usada. Ela chorou porque meu irmão poderia finalmente ser exposto. Isso doeu mais do que eu esperava, mas também endureceu algo dentro de mim. Meu pai finalmente falou, a voz cuidadosa. Irmão, o que ela está dizendo é verdade. Meu irmão não respondeu imediatamente, e aquele silêncio foi mais alto que qualquer confissão. Ele olhou para mim em vez disso, como se eu tivesse traído um acordo secreto. Você prometeu que ajudaria até as coisas estabilizarem. Não, eu disse. Você prometeu que as coisas estariam estáveis há 3 meses, depois 6 meses, depois no Natal passado, depois na semana passada. Minha mãe limpou o rosto e rebateu. Esta não é hora de ficar fazendo contas. Eu dei uma risada pequena, não porque algo fosse engraçado, mas porque finalmente entendi as regras da minha família. Meu irmão podia tomar sem fim, eu só estava errada quando comecei a contar. Peguei minha bolsa, olhei ao redor da mesa e disse, aproveitem a celebração. Tenho certeza de que o homem feito por si mesmo pode pagar a conta. Então saí antes que alguém pudesse ver minhas mãos tremendo. Atrás de mim, meu irmão chamou meu nome uma vez, alto e raivoso. Eu não me virei porque, pela primeira vez em anos, sabia que a emergência não era minha para resolver. Quando cheguei ao carro, meu celular já tinha começado a vibrar. Meu irmão ligou primeiro, depois minha mãe, depois meu irmão novamente, depois uma mensagem do meu pai. Volte para dentro. Isso já foi longe demais. Eu sentei atrás do volante, tranquei as portas e observei os nomes deles iluminarem a tela como alarmes. Por anos, aqueles alarmes me controlaram. Se meu irmão precisava de ajuda, eu atendia. Se mamãe parecia decepcionada, eu pedia desculpas. Se papai dizia que eu estava tornando as coisas mais difíceis, eu me tornava menor. Naquela noite, deixei todas as chamadas sem resposta. Quando cheguei em casa, fiz café. Mesmo sendo quase meia-noite, sentei na mesa da cozinha e abri uma pasta no laptop chamada Pagamentos ao Irmão. Eu a havia criado meses antes, não porque planejava vingança, mas porque parte de mim sabia que um dia poderia precisar de prova de que não estava louca. A pasta continha recibos de aluguel, transferências bancárias, capturas de tela de mensagens desesperadas e um memorando de voz que ele me enviou depois que cobri o primeiro depósito do armazém. Você está salvando minha vida. Vou te pagar antes que alguém saiba. Alguém. Aquela palavra olhava para mim como um aviso que eu havia ignorado. Ele nunca quis ajuda. Quis ajuda invisível. Quis o tipo que permitia que ele ficasse de pé em um palco e se chamasse de homem feito por si mesmo. A0007. A primeira mensagem real chegou. O software de despacho me bloqueou. O que você fez? Eu não respondi. A0018. Outra. Minhas rotas de amanhã sumiram. Os motoristas estão me mandando mensagem. Isso é sério. A0041. Pare de agir como louca e ligue de volta. Lá estava. Não desculpe, não obrigado. Não, eu menti. Apenas uma ordem. Eu abri o aplicativo do banco e cancelei a última transferência agendada, aquela marcada como suporte temporário, mesmo que temporário tivesse durado 18 meses. Na linha de memorando, antes de confirmar, digitei 6 palavras. Suporte final encerrado. Sustente-se sozinho. Fiquei olhando para a tela de confirmação por muito tempo. Meu coração batia forte, mas por baixo do medo havia algo desconhecido. Alívio. Não felicidade, não vingança ainda. Só a primeira respiração depois de prender o ar por tempo demais. Então meu irmão enviou outra mensagem. Você percebe que se eu cair, todo mundo vai saber que foi por sua causa. Eu quase ri da crueldade. Até o fracasso dele tinha que ser meu. Virei o celular para baixo e deixei na bancada da cozinha. Dormi mal, mas dormi. Na manhã seguinte, minha melhor amiga e colega de trabalho na empresa de conformidade médica encontrou-me olhando para uma planilha em branco durante o intervalo. Contei tudo a ela, do jantar aos pagamentos cancelados às ameaças da meia-noite do meu irmão. Ela não ofegou dramaticamente. Não me disse para ser mais gentil. Apenas perguntou, quanto da sua vida foi adiado para que ele pudesse parecer bem-sucedido? Aquela pergunta acertou mais forte que a raiva do meu irmão, porque a resposta estava em todo lugar. Estava no apartamento que eu não havia melhorado, no curso de certificação que não havia feito, na conta poupança que eu continuava esvaziando, nas férias que adiei,
no tratamento dentário que posterguei porque meu irmão tinha uma emergência atrás da outra. Estava até na forma como eu checava meu saldo antes de comprar groceries, enquanto meu irmão postava fotos de jantares de networking e chamava de desenvolvimento de negócios. Ela se inclinou mais perto e disse: Selena, limites não se tornam cruéis só porque pessoas mimadas os odeiam. Eu repeti aquela frase o dia todo. Limites não se tornam cruéis. Ao meio-dia, meu irmão havia enviado 23 mensagens. Às 15, minha mãe deixou um áudio dizendo: Seu irmão pode perder tudo. Ouvi uma vez e sussurrei. Então talvez tudo nunca tenha sido estável. Naquela noite, meu irmão finalmente mudou de tática. Enviou uma foto da nossa infância. Nós dois sentados no capô da velha picape do papai, meu braço em volta dos ombros dele. Embaixo escreveu: Acho que família não significa nada para você. Por um momento meu polegar pairou sobre o teclado. A velha eu teria respondido. Teria explicado, pedido desculpas, amaciado o limite, oferecido um último pagamento com condições que ninguém respeitaria. Então lembrei dos aplausos no clube campestre, do jeito que ele sorriu enquanto eu desaparecia. Lembrei minha mãe dizendo sem ajuda enquanto meu dinheiro literalmente sustentava o negócio dele. Deletei a mensagem sem responder. Depois abri o laptop novamente e movi todos os recibos para uma segunda pasta intitulada Não Esquecer. Aquilo não era para tribunal. Não era para vingança. Era para mim, porque eu sabia que a parte mais difícil não seria cortar meu irmão. A parte mais difícil seria sobreviver à culpa que minha família jogaria em mim por finalmente escolher a mim mesma. Aquela foi a primeira noite em que meu irmão aprendeu que meu silêncio podia custar mais que minhas palavras. 3 dias depois, minha mãe exigiu uma reunião familiar na casa dos meus pais. Ela não perguntou se eu estava livre. Mandou mensagem: Desanové, precisamos discutir o que você fez. Aquela frase me disse tudo. Não o que meu irmão havia mentido, não o que eles haviam ignorado, o que eu havia feito. Quase não fui, mas uma calma estranha tomou conta de mim. Se eles queriam uma reunião, eu levaria a verdade por escrito. Imprimi todos os recibos, transferências, faturas com meu nome e coloquei em uma pasta simples. Também imprimi as mensagens onde meu irmão havia prometido reembolso, as que chamavam o suporte de temporário, e a da noite anterior, onde ele me avisou que todos saberiam que o colapso era minha culpa. Quando cheguei, meu irmão já estava sentado à mesa de jantar usando o mesmo relógio caro que dizia ser presente de um cliente. Minha mãe sentou ao lado dele com lenços prontos, como se ele fosse a vítima. Meu pai ficou perto da lareira, braços cruzados, preparando-se para julgar antes de ouvir as evidências. A sala de jantar parecia exatamente como sempre. Fotos de família na parede, mesa polida, luzes quentes, o tipo de sala onde as pessoas fingiam que amor e lealdade significavam nunca fazer perguntas desconfortáveis. Selena, começou mamãe, você precisa restaurar os pagamentos até seu irmão se ajustar. Eu não sentei. Não. Meu irmão bateu a palma na mesa. Você está fazendo isso porque não aguenta me ver bem-sucedido. Olhei para ele por um longo segundo. Irmão, seus motoristas não conseguiram sair do depósito ontem porque o software de rotas foi suspenso. O gerente do armazém te enviou um aviso de atraso esta manhã. O corretor de seguros me ligou porque meu cartão foi removido. Isso não é sucesso, é fantasia. A boca da minha mãe se apertou. Você está humilhando ele. Não, eu disse. Estou me recusando a continuar financiando minha própria humilhação. Meu irmão se levantou, apontando para mim. Você prometeu que me ajudaria. Eu prometi ajuda temporária depois que você disse que me pagaria em 3 meses. Isso foi há 18 meses. Você faz parecer que eu te forcei. Abri a pasta e espalhei a primeira pilha de papéis sobre a mesa. As páginas deslizaram pela madeira polida como evidências em uma sala que sempre preferiu emoção a fatos. Não, você me manipulou. Há uma diferença. Meu pai finalmente se aproximou. Pegou uma fatura, depois outra. Vi sua expressão mudar de irritação para confusão para algo próximo à vergonha. R$ 6.500 todo mês? Perguntou. Minha mãe rebateu. Não comece, mas ele não largou os papéis. Meu irmão tentou pegar, Luz e eu puxei de volta. São cópias. Toque se quiser. Pela primeira vez meu pai olhou para meu irmão em vez de mim. Você nos disse que investidores cobriam as operações. O maxilar do meu irmão se apertou.
e cobriam. Selena só ajudou a preencher lacunas. Todo mês? Perguntou papai. Meu irmão olhou para o lado. Aquele pequeno movimento mudou a sala. Minha mãe também viu, mas se recusou a se render. Virou-se para mim com lágrimas nos olhos. Por que você deixou a gente acreditar que ele fez tudo sozinho? Eu quase ri, mas saiu quebrado. Porque toda vez que eu tentava dizer que estava lutando, você me dizia para não tornar o momento do meu irmão sobre mim. Silêncio. Aquilo acertou. Minha mãe olhou para baixo. Meu irmão não. Ele se inclinou para a frente e disse a coisa mais cruel que conseguiu pensar. Você sempre precisou se sentir importante. É disso que isso realmente se trata. Senti a velha versão de mim se encolher, a que teria pedido desculpas, só para fazer as pazes. Mas ela não falou dessa vez. Juntei os papéis e disse, você tem razão sobre uma coisa. Eu preciso me sentir importante. Importante o suficiente para não bancar alguém que me apaga. Minha mãe sussurrou. Ele é seu irmão. E eu sou sua filha. Respondi. Ninguém rebateu. Aquele silêncio disse mais que qualquer argumento. Então meu celular vibrou. Era um e-mail do gerente do armazém do meu irmão. Conta em atraso. Acesso será restrito na segunda, se o pagamento não for recebido. Meu irmão viu o assunto por cima do meu ombro, e seu rosto empalideceu. Minha mãe sussurrou. Selena, por favor. Olhei para os três e disse, segunda não é meu problema. Meu pai pegou mais um recibo da mesa, olhando o total no final. Irmão, disse devagar, quanto de dívida você realmente tem? A boca do meu irmão abriu, mas nenhuma resposta saiu. Pela primeira vez, o menino de ouro não tinha discurso polido pronto. Deixei a pasta na mesa e caminhei até a porta. Atrás de mim, ouvi meu pai perguntar novamente, mais baixo. Irmão, quão ruim está? Não fiquei para a resposta. Eu já sabia que era pior do que eles imaginavam. Aquela foi a primeira rachadura na estátua do menino de ouro. O colapso não aconteceu de uma vez. Aconteceu em pedaços humilhantes. Primeiro, meu irmão perdeu acesso ao armazém na segunda de manhã porque não conseguiu pagar o saldo atrasado. Depois, 2 motoristas pediram demissão depois que os depósitos diretos falharam. Depois um cliente cancelou o contrato porque meu irmão perdeu 3 entregas agendadas em um dia. Até quarta, os posts confiantes nas redes da empresa desapareceram. Até sexta, ele mudou a foto de perfil de um retrato profissional para um quadrado preto sem legenda, exatamente dramático o suficiente para fazer as pessoas perguntarem sem ele precisar responder. Enquanto isso, eu fiz algo que parecia quase rebelde. Gastei dinheiro comigo. Me inscrevi na certificação de análise de fraudes em saúde que havia adiado 2 vezes porque meu irmão precisava da ajuda. O primeiro pagamento saiu da minha conta. E pela primeira vez, não senti pânico, senti espaço. No trabalho, meu gerente, Victor Reis, notou que eu ficava até tarde para os módulos de treinamento e perguntou para onde eu estava indo. Quando contei, ele disse, essa certificação pode te colocar na trilha de liderança de auditoria. Trilha de liderança. A frase ficou comigo a semana toda. Eu havia passado tanto tempo sendo o fundo de emergência do meu irmão que esqueci que tinha meu próprio futuro para construir. 2 semanas depois do jantar, me atribuíram a revisão de um projeto complexo de conformidade de faturamento. O tipo de projeto que eu costumava achar que não estava pronta. Terminei antes do prazo. Victor chamou de trabalho limpo, preciso e nível promoção. Salvei aquele e-mail. Não porque precisava de aplausos, mas porque era prova de que quando minha energia não era drenada, eu realmente podia crescer. Meu irmão, por outro lado, começou a se desfazer em público. Pediu dinheiro emprestado de 2 primos e não pagou de volta. Pediu a um amigo antigo da faculdade para cobrir a folha de pagamento e foi ridicularizado. Postou frases vagas sobre traição, lealdade e pessoas que somem quando mais se precisa. Minha mãe curtiu todos os posts. Então, numa manhã de sábado, ele postou uma foto da nossa infância com a legenda: algumas pessoas esquecem o sangue quando o dinheiro está envolvido. Olhei para ela por menos de 10 segundos antes de bloquear ele. Não silenciar, não deixar de seguir. Bloquear. Minha mãe ligou em minutos. Você bloqueou seu irmão? Sim, ele está sofrendo. Eu também, mas ele está perdendo o negócio. Mamãe, eu perdi 18 meses da minha vida em silêncio. Ele está perdendo uma mentira em alto volume. Ela ficou em silêncio. Achei que havia desligado, mas então disse:
Você parece fria. Doeu, mas não me quebrou. Não, eu disse. Eu pareço clara. No dia seguinte, a página da empresa do meu irmão desapareceu completamente. Na segunda, meu pai me ligou pela primeira vez, sem minha mãe na linha. A voz dele soava mais velha. Selena, você sabia que seu irmão usou seus pagamentos para qualificar um empréstimo empresarial? Fechei os olhos. Não sabia que empréstimo. Ele listou suas transferências recorrentes como receita operacional. Meu estômago revirou. Isso não era só egoísmo. Era perigoso. Meu pai continuou. O credor está fazendo perguntas porque os depósitos pararam. Por um momento, não consegui falar. Meu irmão não só usou meu dinheiro. Usou a aparência do meu dinheiro para parecer estável no papel. Meu pai suspirou. Desculpe, Selena. Foi a primeira vez em anos que ele me chamou assim sem precisar de algo. Pai, eu disse cuidadosamente, não cubra isso por ele. Ele não respondeu logo. Depois disse, acho que não consigo. Aquela frase pareceu trovão ao longe. Algo maior estava vindo, e pela primeira vez, não vinha para mim. Na semana seguinte, meu irmão cometeu o erro que acabou com o mito familiar de vez. Postou uma longa mensagem emocional online sobre ser sabotado por alguém próximo e forçado a fechar um negócio promissor porque o apoio familiar desapareceu da noite para o dia. Ele nunca me nomeou, mas não precisava. Parentes começaram a mandar mensagem. Um primo escreveu, não sei o que aconteceu, mas negócio é difícil. Talvez não chute quem já está caído. Outro enviou emoji de oração e um sermão sobre perdão. Não respondi nenhum. Então minha amiga me ligou durante o almoço e disse, Selena, você precisa ver os comentários. Abri o post a contragosto, esperando mais solidariedade ao meu irmão. Em vez disso, vi que uma ex-motorista dele, uma mulher chamada Keila, havia comentado, apoio desapareceu. Você quer dizer a irmã cujo cartão você usava para o armazém? A que você dizia ser sua investidora silenciosa? Pague suas pessoas antes de postar poemas. Meu coração parou. Embaixo do comentário dela, outro ex-funcionário acrescentou. Ele nos disse que o dinheiro da família estava garantido. Depois a folha de pagamento voltou. Um fornecedor escreveu. Mandamos 3 avisos de atraso. Pare de culpar a família. Meu irmão deletou o post em 20 minutos, mas capturas de tela já haviam se espalhado pelo grupo da família. Dessa vez, não precisei me defender. Outras pessoas fizeram por mim. Naquela noite, minha mãe foi ao meu apartamento. Não ligou antes. Abri a porta e a encontrei ali sem maquiagem, sem discurso pronto, sem lenço na mão para meu irmão. Só minha mãe, parecendo menor do que eu já vira. Posso entrar? Perguntou. Quase disse não, mas dei um passo para o lado. Ela sentou no sofá, torcendo a aliança. Vi as capturas. Esperei. Não sabia do empréstimo. Não sabia da folha de pagamento. Não sabia que ele dizia às pessoas que você era investidora. A voz dela falhou. Achei que você estava ajudando porque queria. Aquela frase quase me fez rir de cansaço. Mamãe, eu quis ajudar da primeira vez. Talvez da segunda. Depois disso, eu tinha medo do que aconteceria se parasse. Ela olhou para mim então. Realmente olhou. Medo dele. Medo de todos vocês. As palavras ficaram entre nós, pesadas e inegáveis. Ela cobriu a boca. Selena, toda vez que seu irmão lutava, a família virava para mim como se eu fosse a solução. Toda vez que eu lutava, vocês me diziam para ser paciente, generosa, compreensiva. Eu me tornei o plano B da família, e ninguém perguntou se eu estava bem sendo usada assim. Minha mãe chorou então, mas quieto. Não foi a performance que fazia nas reuniões familiares. Foi luto real, e eu não soube o que fazer com ele. Eu falhei com você, sussurrou. Quis aceitar o pedido de desculpas imediatamente porque seria mais fácil, mas cura não é interruptor. Falhou, eu disse. Ela se encolheu, mas assentiu. Seu irmão está em casa, disse depois de um momento. Seu pai disse que não vamos pagar a dívida do armazém. Ele não aceitou bem. Bem, eu também não vou pagar. Eu sei. Isso me surpreendeu. Ela limpou o rosto. Não estou aqui para pedir dinheiro. Olhei para ela, esperando o pedido escondido. Não havia nenhum. Estou aqui porque seu irmão disse que se você não for hoje à noite, nunca mais vai falar com você. Quase sorri. Isso devia me assustar. Minha mãe olhou para baixo. Costumava. Ela tinha razão. Costumava, mas não mais. Ainda assim,
Algo em mim sabia que isso não podia terminar só com capturas e silêncio. Eu não devia resgate ao meu irmão, mas devia fechamento a mim mesma. Então peguei as chaves e disse: tudo bem, vou, mas não estou levando talão de cheques. Minha mãe assentiu. Eu sei. E foi assim que voltei para a casa dos meus pais. Não como a consertadora da família, não como a irmã culpada, mas como a pessoa que meu irmão não podia mais controlar. Quando entrei na sala de estar, meu irmão estava de pé perto da janela com uma bolsa de viagem aos pés. Por um segundo, achei que ele estava saindo por orgulho. Então vi os envelopes não abertos na mesa de centro, os avisos de atraso, os documentos do empréstimo, a carta final de exigência do armazém, e entendi. Ele não estava saindo porque queria independência. Estava saindo porque a versão da vida dele construída com meu dinheiro finalmente o despejou. Meu pai sentava na poltrona, silencioso e exausto. Minha mãe ficava perto da cozinha, braços cruzados com força, como se fisicamente se impedisse de correr para confortá-lo. Meu irmão se virou quando me ouviu. Os olhos dele estavam vermelhos, mas a voz ainda amarga. Feliz agora? Não respondi imediatamente. Caminhei até a mesa de centro e olhei os papéis. Não, mas estou livre. Ele bufou. Você me arruinou e agora faz discursos. A voz do meu pai cortou a sala. Irmão, chega. Isso chocou todos nós. Meu irmão se virou para ele. Pai, ela fez isso. Meu pai se levantou devagar. Não, ela parou de fazer isso. Há uma diferença. Meu irmão pareceu traído, como se responsabilidade fosse uma faca que ninguém o havia avisado. Minha mãe deu um passo à frente, a voz trêmula, mas firme. Sua irmã não arruinou seu negócio. Você construiu algo que não conseguia sustentar. Depois deixou a gente te elogiar enquanto ela carregava o peso. O rosto do meu irmão se contorceu. Então agora todo mundo é contra mim. Não, eu disse. Todo mundo finalmente está olhando para você. Ele me encarou, e pela primeira vez, não tinha plateia para performar. Sem aplausos, sem mãe correndo para desculpá-lo, sem pai me culpando por criar problema. Só recibos, consequências e o silêncio depois que uma mentira morre. Ele sentou pesadamente no sofá e colocou a cabeça nas mãos. Eu ia consertar, murmurou. Só precisava de mais tempo. Sentei de frente para ele, não ao lado. Isso importava. Você não precisava de mais tempo. Precisava de mais dinheiro, mais silêncio e mais pessoas dispostas a acreditar na versão de você que parecia melhor que a verdade. Ele limpou o rosto com raiva. O que você quer que eu diga? A verdade. Ele riu uma vez, mas quebrou no meio. Tudo bem. Eu menti. Disse às pessoas que tinha investidores. Disse à mamãe que você só ajudou uma vez. Disse ao papai que o negócio estava estável. Usei suas transferências para fazer o pedido de empréstimo parecer mais forte. Achei que, quando conseguisse contratos maiores, pagaria tudo antes que alguém descobrisse. Minha mãe cobriu a boca. Meu pai olhou para o lado. Senti algo dentro de mim se soltar, mas não era perdão. Ainda não. Era confirmação. E quando eu parei? Perguntei. Meu irmão engoliu. Entrei em pânico. Não, eu disse. Quando eu parei, você me culpou. Ele não negou. Aquele silêncio foi o mais próximo da honestidade que ele chegou. Tirei um papel dobrado da bolsa e coloquei na mesa. Meu irmão olhou como se pudesse explodir. O que é isso? Um limite. Ele franziu a testa. O quê? Um limite escrito. Não vou pagar suas dívidas. Não vou coassinar nada. Não vou cobrir folha de pagamento, aluguel, seguro, software ou emergências. Não vou responder mensagens abusivas. Não vou deixar mamãe ou papai me pressionarem por você. Se quiser um relacionamento comigo, começa com um pedido de desculpas real e um plano de reembolso revisado por um consultor financeiro. Não porque espero receber cada real de volta, mas porque você precisa enfrentar o que tomou. Meu irmão encarou o papel. Você está me tratando como criminoso. Não, estou me tratando como pessoa. Minha mãe começou a chorar novamente, mas dessa vez não me pediu para amaciar. Meu pai pegou o papel, leu e disse: isso é razoável. Meu irmão olhou para ele incrédulo. Razoável? Posso ter que pedir falência. Então peça, disse meu pai. Posso perder a empresa. Então perca. Os ombros do meu irmão cederam. As palavras finalmente acertaram porque vinham da pessoa que sempre o resgatara com silêncio. Ele olhou para mim e a voz baixou. Não sei quem sou sem ela.
Aquela foi a primeira frase honesta que ele disse a noite toda. Por um momento vi meu irmão, não o menino de ouro, não o fundador falso, só um homem assustado que havia confundido elogios com identidade. Eu poderia ter estendido a mão. A velha Selena queria. Mas a nova Selena sabia que compaixão sem limites vira autodestruição. Então descubra, eu disse, mas não me use mais como espelho. Ele chorou então, não alto, não dramaticamente. Só um choro quieto e derrotado que fez a sala parecer mais velha. Pediu desculpas, mas não o abracei imediatamente. Agradeci por dizer e disse que precisava de tempo. Isso também era um limite. Uma semana depois, meu irmão fechou o negócio oficialmente. Mudou para um apartamento menor, vendeu o relógio, pegou um turno noturno em um armazém e se matriculou num curso básico de contabilidade porque o consultor disse que ele não entendia fluxo de caixa o suficiente para gerir nada. Alguns parentes chamaram de triste. Eu chamei de atrasado. Minha mãe parou de elogiá-lo como homem feito por si mesmo. Meu pai parou de me pedir para ser a pessoa maior. E eu terminei minha certificação, me mudei para um apartamento melhor e aceitei uma promoção que pagava mais do que suficiente para reconstruir o que havia perdido. Meu irmão e eu não ficamos próximos da noite para o dia. Esta não é esse tipo de história. Alguns danos não desaparecem só porque alguém finalmente diz desculpe. Mas uma noite, meses depois, ele me enviou uma confirmação de pagamento de R$200 com uma nota. Primeiro, reembolso. Sei que não é suficiente. Estou começando mesmo assim. Fiquei olhando por muito tempo, depois respondi, continue. Foi só isso. Sem emoji de coração, sem discurso, sem resgate, só 2 palavras numa porta fechada que talvez um dia se abra diferente. O que aprendi foi isto. Amor não se mede por quanto você deixa alguém tomar de você. Amor real, às vezes, significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências que passaram anos evitando. Estabelecer limites não te torna egoísta. Significa que você finalmente entende que sua vida também tem valor. E se alguém só consegue te amar enquanto você for útil, então perder a aprovação deles pode ser o começo da sua liberdade. Então me conte honestamente, você já precisou parar de salvar alguém que amava porque salvar-lo estava te destruindo? Contei a história do ponto de vista pessoal de Selena para que os espectadores sintam o choque, a raiva e a calma quieta dela, como se estivessem do lado de fora daqueles portões trancados com ela. Através dos olhos dela, vemos como a traição pode se esconder atrás da palavra família e como uma decisão calma pode mudar tudo. Selena não apenas expõe a verdade, ela finalmente escolhe a si mesma. Agora quero te perguntar, se sua própria família te trancasse fora de algo que você trabalhou duro para fazer, você perdoaria ou caminharia para proteger sua paz?